Você já se perguntou por que alguém trairia seu melhor amigo por apenas 30 moedas de prata? Bem, essa é exatamente a história de Judas Iscariotes e Jesus. O que levou Judas a fazer isso? Será que foi pura ganância, desilusão ou algo mais profundo? Hoje vamos explorar esse mistério que intriga as pessoas há mais de 2000 anos. Fique comigo para descobrir as possíveis razões por trás da traição mais famosa da história. Para entendermos melhor a traição de Judas, precisamos contextualizar os eventos que estavam acontecendo na época. Jesus e seus discípulos viviam em uma Judéia ocupada pelos romanos, uma terra cheia de tensões políticas e religiosas. A expectativa messiânica estava em alta. Muitos judeus acreditavam que o Messias seria um líder político e militar que os libertaria da opressão romana. Esse ambiente carregado de expectativas e frustrações políticas e sociais influenciava profundamente as ações e esperanças das pessoas. Jesus, com suas pregações sobre amor, perdão e um reino de Deus que não era deste mundo, oferecia uma visão que contrastava fortemente com as aspirações de libertação nacionalista que muitos judeus desejavam. Dentro desse contexto, é importante entender quem era Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus, e sua função era cuidar da bolsa de dinheiro do grupo, o que indica que ele tinha um certo grau de confiança dos outros discípulos. No entanto, o Evangelho de João sugere que Judas era ganancioso e costumava desviar dinheiro da bolsa comum. Esse detalhe pode nos dar uma pista sobre sua motivação, mas não explica completamente suas ações. A figura de Judas é complexa, envolta em mistério e contradições. Enquanto alguns o veem como um traidor motivado por interesses financeiros, outros sugerem que ele estava desiludido com a falta de ação política de Jesus contra os romanos. Assim, entender Judas e suas motivações exige uma análise profunda das pressões sociais, políticas e pessoais que ele enfrentava, bem como das expectativas messiânicas daquela época. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, desempenha um papel central na narrativa da traição. Seu nome, que pode derivar de Iscariotes, sugerindo uma origem em Queriote, uma cidade da Judéia, nos dá uma ideia de sua possível ligação com a região sul, distinta de muitos outros discípulos que eram da Galileia. Ele foi encarregado da bolsa comum, o que implicava que ele tinha acesso aos recursos financeiros do grupo. Os evangelhos, especialmente João, revelam que Judas era ganancioso e tinha o hábito de furtar dinheiro da bolsa. Este detalhe destaca uma possível motivação material para sua traição, onde o valor das 30 moedas de prata se torna um símbolo não apenas de dinheiro, mas de sua própria corrupção e fraqueza moral. Além da ganância, outra teoria sugere que Judas poderia ter sido movido por uma profunda desilusão política. Muitos judeus da época esperavam um Messias que liderasse uma revolta armada contra os romanos, restaurando a soberania de Israel. Jesus, por outro lado, pregava um reino de Deus que não era deste mundo, desafiando essas expectativas. Alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter esperado que, ao traí-lo, ele forçaria Jesus a se revelar como o líder messiânico que todos esperavam, dando início a uma revolta decisiva. Essa teoria propõe que Judas, talvez em um ato desesperado ou equivocado, acreditava que estava cumprindo um papel necessário para o plano divino, ignorando ou subestimando as consequências de suas ações. As motivações de Judas Iscariotes para trair Jesus são objeto de especulação e debate entre estudiosos e teólogos, com várias teorias sendo propostas ao longo dos séculos. Uma das explicações mais populares é a ganância. Os evangelhos narram que Judas aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus aos líderes religiosos, um valor significativo na época, embora não exorbitante. Essa quantia sugere uma motivação financeira, reforçada pelo fato de que Judas era responsável pela bolsa de dinheiro do grupo e, segundo o Evangelho de João, frequentemente roubava dela. Além disso, a natureza simbólica das 30 moedas, que remetem a profecias do Antigo Testamento, sugere uma camada mais profunda de significado, ligando seu ato a um destino predeterminado nas Escrituras Sagradas. Outra teoria relevante é a desilusão política. Judas, como muitos judeus de sua época, poderia ter nutrido a expectativa de que Jesus fosse um líder messiânico que libertaria Israel do domínio romano. Quando ficou claro que Jesus não tinha intenções de liderar uma revolta política, Judas pode ter se sentido traído ou desiludido.
Alguns estudiosos argumentam que ele pode ter traído Jesus na esperança de forçá-lo a tomar uma posição política mais agressiva ou de desencadear uma série de eventos que culminariam em uma insurreição. Esta visão pinta Judas não apenas como um traidor, mas como alguém que, em seu próprio entendimento distorcido, poderia ter acreditado que estava ajudando a realizar um plano maior. Assim, a traição pode ser vista não apenas como um ato de ganância ou desespero, mas também como um trágico mal-entendido das verdadeiras intenções e ensinamentos de Jesus, refletindo as complexas interações entre as expectativas messiânicas e a realidade do ministério de Cristo. Independentemente das motivações de Judas, suas ações tiveram consequências devastadoras tanto para ele quanto para o desenrolar dos eventos bíblicos. Após trair Jesus com um beijo no jardim do Getsêmani, Judas entregou-o às autoridades religiosas, que então o levaram para ser julgado e crucificado pelos romanos. Este ato de traição marcou o início dos sofrimentos de Jesus, conhecidos como a Paixão, que culminaram na crucificação e ressurreição, eventos centrais para a fé cristã. Judas, no entanto, não escapou ileso das consequências de seu ato. Os evangelhos relatam que ele foi tomado por um profundo remorso ao perceber a gravidade de sua traição. Em uma tentativa desesperada de desfazer seu erro, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, que as recusaram, levando-o a um estado de desespero absoluto. Em seu arrependimento e desespero, Judas cometeu suicídio, um fim trágico que adiciona uma camada sombria à sua figura já controversa. Segundo o Evangelho de Mateus, ele se enforcou, enquanto o livro de Atos oferece uma versão ligeiramente diferente, sugerindo que ele sofreu uma queda fatal em um campo comprado com o dinheiro da traição. Esta morte violenta e a subsequente condenação de Judas levantam questões teológicas sobre o perdão e a redenção. Judas é frequentemente visto como um símbolo do traidor, alguém que cedeu às tentações mundanas e pagou um preço alto por isso. No entanto, sua história também pode ser interpretada como um aviso sobre as complexidades da fraqueza humana e a importância do arrependimento. A figura de Judas continua a ser uma fonte de reflexão profunda sobre a natureza do pecado, do perdão e da inevitável interseção entre o destino humano e o divino plano de salvação. A traição de Judas Iscariotes permanece um dos episódios mais enigmáticos e debatidos da história bíblica. Suas motivações, que variam entre ganância, desilusão política e cumprimento de uma profecia divina, revelam a complexidade de seu caráter e o contexto tumultuado em que vivia. Independentemente da razão exata, o ato de Judas desencadeou uma série de eventos que culminaram na crucificação de Jesus, um evento central para o cristianismo que simboliza o sacrifício e a redenção. A figura de Judas, portanto, serve como um ponto de reflexão sobre as falhas humanas, a tentação e o poder das escolhas pessoais. Sua traição não apenas traiu um amigo e mentor, mas também se entrelaçou com o destino e o propósito divino, mostrando como ações individuais podem ter consequências vastas e imprevistas. A história de Judas é um lembrete poderoso da fragilidade humana e da complexidade moral. Seu arrependimento e subsequente suicídio sublinham a profundidade de seu desespero e a percepção tardia do impacto devastador de suas ações. Enquanto Judas é frequentemente condenado e visto como o maior traidor, sua figura também suscita compaixão e questionamentos sobre a natureza do perdão e da redenção. A traição de Judas, embora trágica, foi instrumental na narrativa cristã de salvação, demonstrando que até os atos mais sombrios podem ter um papel no cumprimento de um plano maior. Em última análise, a história de Judas nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas, a buscar o entendimento mais profundo da natureza humana e a reconhecer que, mesmo nos momentos de maior falha, há espaço para reflexão e, possivelmente, para a redenção.